Olá, o meu nome é Helena Brum. Estou a viver neste momento em França, mas sou natural da freguesia de São Mateus, na Ilha Terceira. Sou açoriana. Sou de uma freguesia de pescadores, de pessoas humildes, pessoas boas, amigas do seu amigo e também muito bons no sentido de solidariedade. Acontece que eu tive um filho com uma doença rara chamada tetralogia de Fallot e síndrome de Alagille. Uma doença rara que as crianças não sobrevivem mais de 4 horas. Estamos a falar de 1996. E a cidade de Angra do Heroísmo, o Hospital de Santo Espírito, não tinha condições para ter uma análise sobre essas doenças. Foi mandado para o continente. Acontece que o Emanuel tornou-se muito famoso devido à doença que tem, tratado pelo Menino Azul, e pela luta travada que eu tive com ele. Nesse momento, o Emanuel já não tem em França, será visto pelos médicos franceses. Já estamos aqui desde 2016. De dezembro de 2016. Acontece que essa doença, por ser muito rara, deu muito que falar em Portugal, na comunicação social e nos jornais, a nível nacional e até mesmo mundial, onde estavam os imigrantes, porque não havia uma lei que abrangisse este tipo de doenças. E então, se não há uma lei que se abringe a esse tipo de doenças, ela deixa-se morrer. Só que eu tomei uma decisão que foi não pôr os braços cruzados e pôr-me à luta por ele, por ser filho único. Acontece é que eu não tenho cultura suficiente para ter combatido certas e determinadas pessoas que se mantinham no governo naquela época. E também não tenho estudo, porque eu sou apenas, tenho a 4ª classe incompleta. Porque naquela época a minha mãe não queria que nós estudássemos porque a gente tinha que ir trabalhar, porque o meu pai era uma pessoa alcoólica e então as filhas é que trabalhavam para poder sustentar em casa. Nós não tínhamos este direito de ter um estudo como os outros. O que acontece foi com tanta fama que o Emanuel teve, tanto apoio, tantas ajudas. O Emanuel caiu no esquecimento de Portugal. O Emanuel nunca foi uma criança. Nunca foi um adolescente. E nesse momento é um homem, mas um homem sem ter vida nenhuma, a nascer só a vida dele em casa. O Emanuel, essa doença afeta o coração, os pulmões, os rins e o fígado. Não afeta a mente do Emanuel, porque essa que está boa. Lá, de vez em quando, tem umas falhas, porque ele nos Estados Unidos, quando a gente fomos aos Estados Unidos, lá em São Francisco, eles próprios disseram que quem teve 6 paragens cardíacas, como ele, e perdeu o sangue todo do corpo, ficou só com o sangue do coração, que ia ficar com uma mazela no cérebro. O Emanuel não é dizer que tem essa mazela, mas é muito criançado. Não foi um homem, uma criança que se dissesse que se desenvolvesse como fosse um homem, com maldade, essas coisas, nada disso. Reduzindo e concluindo a minha situação, acontece que os jornais, começou primeiro pela TVI, foi a grande reportagem da TVI, quando se houve estes grandes comentários sobre o Emanuel,
do Menino Azul dos Açores, que a Segurança Social naquela época não queria apoiá-lo, porque afinal de contas não valia a pena, não se valia a pena lutar por uma criança que estava condenada à morte. Para que lutar agora? Para que lutar? Não é preciso, porque a gente, no mundo de hoje a gente luta todos os dias. Porque muitos que estão com saúde morrem. Do que fará quem está doente a contar as horas que pode viver e pode ir embora de um momento para o outro. Dos jornais, estamos a falar do Correio da Manhã, do JN, da TVI, da SIC, etc. Este grupo todo foi uma onda de solidariedade para com o Emanuel extraordinária. E aí deram muito mais força à minha pessoa no sentido de combater. E cheguei aí 3 vezes à Assembleia da República. Meus amigos, eu não tenho estudo. Eu sou um analfabeta. Eu sou uma mãe que eu não posso dizer que tenho uma grande cultura para ter estado 3 vezes na Assembleia da República a discutir com deputados sobre uma lei que abringisse não só o Emanuel, mas sim os Emanuéis de Portugal. E que pudesse ajudar, sequer por menos, às mães. Eu divorciei-me do pai do Emanuel, porque o pai do Emanuel não aceitou a 100% a doença do filho, e fui viver para o continente. Acontece que depois a fama toda tem um preço. E esse preço é muito caro. Tu tanto és elogiada, és criticada, és invejada, és atraiçoada. E depois de estás num nível tão alto, acabamos por ser julgados de uma forma ridícula ou hipócrita. Aquelas pessoas, nós vamos fazer uso dessas duas pessoas, vamos fazer uso dessas pessoas, vamos fazer a subir essas pessoas e no momento certo puxa-se o tapete a essas pessoas e mete-se isso à parte porque essa gente não nos diz respeito mais. Acontece que existe, por vezes, umas reações estranhas perante uma mãe que luta pelo um filho, que nós mães acabamos por ficar isoladas, sem ter palavras, sem termos como responder até às outras pessoas. Nós não sabemos se a gente estamos vivas, se a gente estamos mortas, se a gente tem amigos, se a gente não tem amigos, não importa. Interessa é aquele ser que depende de nós e que nós estamos a fazer de tudo para aquele ser manter-se ao pé de nós. Nos hospitais de Portugal, fizeram tudo o que puderem por ele. Nos Estados Unidos, também o fizeram. Até fui acusada por não estar nos Estados Unidos, de onde eu estive nos Estados Unidos, com relatores americanos, na Universidade da Califórnia, em São Francisco. E depois fui acusada por ser burlona do meu próprio filho. Com essa luta incansável do Emanuel, eu comecei a pintar quadros com os dedos, comecei a pedir às pessoas, principalmente às entidades, que me dessem a oportunidade de estar nas feiras, de estar em certos determinados lugares a pintar, para poder vender os quadros que eu pintava para sustentar o Emanuel, porque eu estava sozinha com o Emanuel. Escrevi 2 livritos pequeninos, de onde era um grito de alerta para que vissem que havia injustiça cometida também
em todas as partes, mas que a gente, como mães, devia de lutar a 100% pelos filhos e não deixar as coisas adormecidas, mas sim alterar certas e determinadas coisas. Acontece que a fama tem um preço. E foi esse preço que eu paguei. O Emanuel, aqui em 2016, nós viemos a França de férias. Porque eu casei 15 anos depois do Emanuel. Eu já tinha 15 anos quando eu casei a segunda vez. Quando os médicos de Portugal disseram que eu não tivesse mais esperança nenhuma com o Emanuel, porque o Emanuel, eu podia encontrar o Emanuel morto a qualquer momento, mas que mais nada podiam fazer por ele. Eu já tinha visto isso de todas as partes, por isso era mais uma que eu ouvia. Após o meu marido estar em França, o marido atual, pai de um filho meu, que eu arrisquei-me porque o Emanuel dizia que morria, mas que o maior desejo era ter outro irmão. Eu arrisquei a ter, com 45 anos. Nesse momento tem 52. Veio saúde, veio com saúde, está saudável e é uma alegria para o Emanuel. Viemos cá de férias e o que acontece ao Emanuel foi que se agravou em janeiro de 2017. Nessas férias que eu vim cá, o Emanuel foi internado num hospital de Campiã, onde eles, com o tamanho da doença dele, era confusa para esse hospital, para os médicos deste hospital, e que de facto também era misterioso como é que um ser podia sobreviver com tantas doenças num corpo só, e mandarem o Emanuel para Paris. Para Paris. Quer dizer, eu que já não tinha nada, era pobre, e sou, não é? Emanuel para Paris. Pessoal, fora a minha vida toda que eu tive com o Emanuel, com as traições, com os julgamentos falsos, que nunca ninguém em Portugal se deu ao trabalho de procurar a verdade. Que essa que eu acho que foi das piores dores que eu passei, foi quando me acusaram que eu tinha roubado o meu próprio filho. Desculpa, foi abaixo. Acontece que das dificuldades que eu já estava a passar e que eu já tinha passado, que há 4 anos que eu não vi o meu marido, o pai do Rogério, e eu vim até a França. Meus amigos, eu quando o Emanuel entrou no hospital de Campiã, em França, eu perdi todas as minhas forças. Sem forças algumas. E já não pensava, não era na doença do Emanuel. Era na forca que eu me tinha metido. Eu nunca usei o Emanuel para obter dinheiro. Que eu nunca tive medo de trabalhar. Eu nunca tive medo de ajudar o Emanuel. Foi de ter vindo dos Açores para cá, de ele ter entrado num hospital e para outros para Paris, sem eu saber falar francês. O meu inglês é fraco. E foi o espanhol, que é que me ajudou muito. E de ver que eu ia ter uma despesa, eu disse, eu estou mal, né?
Afinal de contas, eu vim de férias. Eu vim de férias. E acaba ele no hospital e eu com uma despesa que nem passem para a cabeça a vocês quando me dizem a mim quanto custavam os exames do Emanuel. O Emanuel era inválido. Dá-me um treco em mim. Eu ainda tentei de tudo. Dizer ao meu marido, não me entregues ao hospital. Deixa-me morrer aqui no carro. Eu quero morrer aqui no carro. Porque já estás todo entalado. Povo. Aí os médicos franceses tomaram o Emanuel para si. E disseram que o Emanuel não podia regressar mais a Portugal. A juntarem-se, fizerem os papéis e pagarem todas as despesas ao Emanuel. Depois cai a mãe. Eu fico muito doente e sou internada no hospital. Sou operada 3 vezes seguidas e a perdendo um rim. Eu, quando entrei na sala de cirurgias, eu nunca rezei a Deus. Eu perdi a fé. Eu deixei de crer que Deus existe. Por também maldades que me fizeram. E só dizia, era assim, eu quero sair deste hospital, dessa sala, e um dia falar ao povo todo português qual foi a minha maior dor. Foi ter sido acusada por roubar o meu filho. Foi ter sido acusada porque eu tinha roubado o meu próprio filho. E eu a lutar por ele. Fui acusada por ter maltratado o meu Emanuel. Foi ter escrito papéis que era mentira. E eu só dizia, eu não posso morrer. Eu não posso morrer sem dizer isso ao povo português. Eu amo demais o meu filho para fazer uma coisa dessas. Eu nunca me aproveitei do Emanuel. Eu agradeço a todos vocês por tudo que vocês fizeram por ele. Mas não precisavam, os amigos que se diziam, amigos que maldosos, de terem-me acusado por uma coisa que era mentira. Meus amigos, desculpem. Mas eu vou utilizar o Facebook, o YouTube, ao Facebook para contar tudo. Vejo toda a minha história. Eu nunca tive o apoio de um psicólogo. Eu nunca tive um apoio. Nunca tive ninguém que me dissesse como consegues lidar com essa situação. Viveres com o filho, com os minutos contados. E suportares tudo. Eu tive um processo. De onde eu perdi o processo, que de facto eu não fiz força nenhuma para ganhá-lo. Quando me acusaram e disse, eu com os papéis da farmácia. Quando me tirarem os papéis, eu quando cheguei ao tribunal para confirmar que era verdade que eu comprava os medicamentos do Emanuel, a farmácia disse que era mentira. Eu com o documento.
Mas faltava-me o último documento. Há um empresário que eu peço muito desculpa, mas que te agradeço muito. É a Confor Lima. Eu nunca lhe quis magoar, senhor. Nunca. Eu nunca quis lhe ofender, portanto que tu ajudaste o meu filho. Eu tinha os papéis para te dar. A pessoa que te procurou mentiu-te, que tinha o papel nas mãos. Eu só digo porque é que fizerem essa maldade com o Emanuel? O Emanuel nunca foi com a criança. Nunca teve um adolescente. Só como vocês. Ainda hoje em dia tem 23 anos. O Emanuel não sabe o que é ter uma mulher. A vida deles é só fechada em casa. O Emanuel, a paixão dele, o Benfica, é o Cristiano Ronaldo, porque é português. É o Edimar, porque é brasileiro. Mas essa que é as paixões do meu filho. Mas não passa de sonhos. Porque para chegar à realidade é muito difícil. Não é impossível. Mas é muito difícil. Eu só dizia, eu não morro sem desabafar com o povo, sem agradecer ao povo tudo o que fizerem por mim. Mas a acusação que me fizeram foi muito grave. Ao ponto das pessoas esquecerem-se do Emanuel. A fama não devia de ser assim. Não devia ter sido pela doença, mas por uma vitória. Não há dinheiro nenhum no mundo que compre a saúde, a felicidade e o bem-estar da outra pessoa. Agora, no momento, nós não podemos viajar. Depois, em 2018, o Emanuel começou a sangrar pela boca. E eu disse, ele vai-se embora. Mas não foi. Ele ainda se mantém aqui. Por isso, mães portuguesas, mães inglesas, mães espanholas, mãe francesa, vocês nunca desistem de lutar pelos filhos. Nunca. Mas vocês não se esqueçam que a fama tem um preço muito alto. É da gente ser acusadas por uma coisa que não somos. Fica o mentiroso por verdadeiro e fica a verdadeira por ser uma mentirosa. De terem pegado em papéis, correrem nos sítios todos de onde eu corria, porque sabia que entregarem cartas em mão a falar mal de mim. Ao ponto de escreverem cartas para o pai dos menores para dizer que me tirassem o meu filho depois de tanta luta. Já estou há 10 anos para desabafar tudo. Eu acho que chegou o momento de eu dizer tudo a vocês. Aos poucos e poucos. Hoje eu gravo, amanhã vou gravando. Eu vou esperando pelas perguntas de vocês e vocês vão esperando pelas minhas respostas. Por agora, muito obrigada. Helena Brum.